Oi, gente! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Pode Isso, Mãe! E hoje pode isso, mãe mesmo. Nossa, é o que mais se pede, mãe. Pode. Posso? Pausa um pouquinho o celular. Mãe, só um posso? pouquinho de televisão. Só um Posso assistir pouquinho. minha série? Mais um episódio? Não, mãe, só mais... Não, mãe, 10 minutos. Por favor. Não, deixa eu acabar esse só vídeo. Um jogo. Não, mãe, não, tá acabando, tá me chamando pra jogar online. Posso? Ai, meu Deus, quantas frases! Hoje o tema pega, hein? Pega. Pega demais. E aí a gente já vai começar entendendo por que pega na voz de um pediatra, né? Que ali gente, para quem não sabe, Daniel Becker, pediatra maravilhoso, ele tem um perfil no Instagram, fazendo pediatria integral, e ele é um cara muito, assim, especial, porque as dicas que ele dá, ele leva tudo com muita... pra gente prestar atenção. De toda vez que eu tô vendo um vídeo, não sei se você tem essa sensação, tipo, ai meu Deus, onde é que eu tô? Ih, tô fazendo errado. Não, posso melhorar. Não, porque eu acho que ele fala, te dá soluções, né? E apresenta os motivos, né? Pelos quais você deve lutar por mais difícil que seja, né? Pra ficar firme ali nessas soluções. E a questão das telas, eu desconheço uma família em alguma opção que tenha sido feita de ter filho que não está enfrentando. Não é o fato da criança querer e o adulto não querer deixar, não é só isso. Vai para todos os cantos, né, amiga? É a escola colocando tablet, é a escola pedindo lição que tem que ser feita na internet. E aí, meu filho tem 7 anos, 6 anos e tá com tablet na escola, então peraí, calma. Não... E aí, a gente precisa de informação, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E posso te falar, amiga, eu acho, não sei se você se sente assim, a nossa geração, que, gente, vamos combinar, para quem está assistindo abaixo de 20 anos, a gente não tinha telefone. O celular, lembra quando chegou? O famoso tijolão. Eu lembro que eu estava na faculdade, assim, meu Deus, aquela amiga que veio dos Estados Unidos, que tinha o telefone que abria, que subia a antena. Gente, era uma novidade, né? Esses dias eu estava lembrando quando a gente tinha o bip, né? Que tocava, favor ligar para tal pessoa. A gente ia pro orelhão. Nextel, lembra? Nextel, rádio. Não tinha rádio. Gente, era muito bom. Aí em São Paulo era banda A ou banda B. Teu telefone lembra? Até, enfim. Eu acho que nós, pais, nós sofremos muito, porque a gente está entrando numa outra fase, num período da vida que a gente é muito obrigado a se adaptar. Porque se a gente dá em excesso, estamos errando. Se a gente não dá, a gente tira a oportunidade dessas crianças fazerem parte desse todo, né? Porque é a geração deles. Da mesma coisa, se a nossa geração era colar figurinha, era papel de cartas, não tinha isso. Sim. O deles é outra coisa. Qual o jogo que você tá online, se eu posso jogar online com meu amigo. Mãe, vem ver esse vídeo aqui curto. Enfim, é muito difícil pra gente, porque eu acho que a grande questão somos nós, pais. A gente realmente está em cima do muro. Eu me vejo assim. É uma medida que só pode ser dada avaliando cada contexto de cada casa, né? Por isso, tem o que a gente já sabe, que são os prejuízos, acho que a gente já pode até colocar o Daniel para falar sobre isso, e tem o que a gente vai falar aqui, né? Que é como é que a gente vai entender isso dentro de cada contexto, né? Justamente isso que você falou, o que é mais prejudicial, muitas vezes até pro emocional da criança, ou é uma criança que tem algum trabalho cognitivo específico que precisa ser feito ali, e aí, de repente, a tela vai prejudicar mais ainda essa criança, ou, enfim, a gente vai falar dos contextos. Vamos ouvir este vídeo, Daniel Becker. Limite são de até 2 anos, 0 tempo de tela de preferências. Esbarrões numa televisão, no celular, não tem problema, mas não colocar a criança para assistir a televisão ou para ver um celular ou brincar no tablet até 2 anos é importantíssimo. Entre 2 e 5 anos, 1 hora, de 5 a 10 anos, 2 horas, e de 10 em diante, até 3 horas. A gente sabe que isso não é realista, a gente sabe que na prática não está acontecendo isso, porque as pessoas estão indo muito além, mas é importante a gente ter a noção desse limite até para tentar ficar próximo deles, sabendo que as telas são sim tóxicas para as crianças. Os adultos também, mas especialmente para as crianças. Estão provocando inúmeros problemas físicos, como miopia, obesidade, sedentarismo, problemas posturais, provocando problemas de comportamento, hiperatividade, perda de memória, perda de sono, dificuldade de aprendizagem, hiperatividade,
perda da atenção, agitação psicomotora, irritabilidade, né? Estão provocando nos mais velhos coisas mais graves, como dificuldades importantes de aprendizagem e interpretação de texto, estão provocando, inclusive, problemas emocionais, como transtornos alimentares, transtornos de imagem corporal, depressão, automutilação e até suicídio. Tudo isso está relacionado diretamente, está associado diretamente ao excesso de uso de telas. Onde é que eu saio correndo? Não, fica aqui. Cadê amiga? A porta? Fica aqui. Mas você sabe o que eu acho? É difícil pra gente. É, amiga, porque a gente tá a gente é uma geração, é isso que você falou, né? Que a gente não viveu essa realidade assim de cara com a nossa adolescência, né? Na nossa infância, adolescência, mas a gente conseguiu fazer uma passagem minimamente saudável até a página 2, quando o nosso trabalho começou a entrar dentro de casa através dos dispositivos eletrônicos. Sim. E aí a grande dificuldade que eu vejo com os pais nos atendimentos, com os pais dos meus alunos, em diferentes idades, ouvindo a fala do Daniel, é o modelo. Porque os próprios pais passam mais de 3, 4 horas no telefone, no computador, e querem dizer para os filhos, não façam isso que eu estou fazendo. Né? Então, assim, de repente parece que o telefone virou uma extensão da mão, tá sempre andando junto, tá sempre no bolso, mas você não. Eu sim e você não, né? Então, o modelo, ele acaba sendo um grande impeditivo mesmo, né? Dessa educação da tecnologia, de como é que eu vou dizer para o meu filho, é como se eu estivesse comendo fritura o dia inteiro e dissesse para o meu filho, mas você não vai comer. Porque para você vai fazer mal. E difícil, né, amiga? Mas aí imagina um pai que precisa trabalhar, precisa vender, precisa abrir o computador, precisa da tela. É isso. Fica dificílimo, né? Mas ao mesmo tempo, amiga, uma relação que eu sempre faço para falar para os pais é assim, então você tá numa festa, você toma sua cerveja, você toma seu vinho. E você pode passar a festa inteira com aquela taça na mão, você vai dar pro seu filho? Né? Então, aí você naturaliza o fato de que tem coisas que são do adulto e tem coisas que não são da criança. Como a gente vai fazer isso é a grande questão. Né? Então, como a gente vai... E aí vai depender muito da idade da criança. Para os nossos filhos, na idade que eles estão, né? Então, assim, minha filha com 11, meu filho com 9, eu consigo chegar para eles e explicar, olha, o cérebro de vocês não está totalmente formado. O da mamãe tá. O telefone vai fazer muito mal para a mamãe, sim. Ele pode provocar hoje, por exemplo, sintomas de déficit de atenção, sendo que, de repente, eu nunca tive isso e agora eu passo a ter. Será que eu tenho TDAH? Quantos adultos estão se questionando isso? Né? Nossa, total. Quantas vezes você lê uma mensagem, aí responde uma outra... Com esse texto que acabou de ler, tipo, você leu, ouviu, né, porque agora tem essa possibilidade, então, no WhatsApp, né, você vai ouvindo, mas você vai lendo as outras, aí às vezes você acaba de ouvir, você responde. Porque começa a cruzar começa a cruzar, começa a dar uma emaranhada. Exatamente, são sintomas que são muito parecidos de diversos transtornos, mas nós que somos adultos, conseguimos olhar para trás e, de repente, falar assim, não, peraí, isso nunca fez parte da minha vida. Então, será que é a interferência desse uso de tela excessivo? Agora, uma criança, não tem como, né? E quantos diagnósticos, quantas suposições de diagnósticos estão sendo feitos por professores, por pais, por mães, porque os sintomas são muito parecidos com os desses transtornos, mas vai ver, é a criança que está ficando 5 horas jogando um joguinho ali no celular. A criança que está tendo um abuso de tela e tá com déficit de atenção, tá com transtorno de alimentação. O Antônio teve esses dias uma coceira no olho, coça, e olha, e leva e vai. Aí, num primeiro instante, ela falou assim, muitas crianças chegam aqui para fazer exame e estão com os olhos ressecados. Precisa lubrificar, mas, na verdade, era uma outra coisa dele também. E engraçado, né, que tinha a ver com a coisa da tela. O tempo que você fica ali na tela, olhando e explicando para ele. Principalmente a coisa do pescocinho, né, amiga, também, né? De olhar para baixo, ficar o tempo todo assim com o pescoço, com a mão, né? Quando você vê, você tá com a mão, só viu? Usando os dois dedões. E a quantidade de adulto também com tendinite, com ler, né? Assim, desse movimento repetitivo, né? Sim. Você já viu aquela imagem, aquela projeção do corpo humano daqui a 30 anos, 40 anos, por conta do celular? Você já viu isso? Você falou da mão.
perspectiva de que a mão humana começa a ficar como uma garra, exatamente. Ai, alguns estudos a gente já tem acesso, que estão mostrando, por exemplo, um baixo desenvolvimento da visão periférica, porque o globo ocular não se desenvolve como tem que ser. A lateral, a lateralidade, né? A lateralidade. O exercício multifocado. Né? Tem uma coisa que a gente precisa ter em mente, que é o seguinte, e acho que a gente vai falar bastante aqui sobre isso. Não é só o tempo que a criança passa na tela, e nem só o que ela está fazendo na tela, mas é o que ela está deixando de fazer quando ela está na tela. Porque isso que ela está deixando de fazer é que são as atividades naturais esperadas na infância para que ela se desenvolva fisicamente, mentalmente e emocionalmente de uma maneira saudável. Então, é esse tempo que ela fica lá que parece que ela é abduzida da infância dela, porque ela precisa brincar. Porque ela não precisa montar blocos no joguinho. Quantas mães eu tenho que chegam para mim e falam assim, não, mas ela tá num aplicativo que ela tá desenhando. Não, ela precisa sentir a textura da caneta. Ela precisa deixar a caneta borrar. Mas borra na tela. Não, borra na mão dela. Ela depois lava essa mão. Ela entende sente, que ela Amiga, tampa a canetinha, guarda a canetinha. Você falando agora me veio uma lembrança, quando a grande questão nossa é se a gente podia ir pra rua brincar. Mãe, eu posso ir pra rua brincar? Não, vai ter queimada. Então a gente vai brincar de taco, carrinho de rolimã, lembra dessas coisas? Sim. Era muito vivência, né? Muito. Não era se pode usar ou não, né? Porque eles ficam, não, mas eu vou poder usar o telefone? Não, vou poder levar o jogo. Dá uma pena, né, amiga? Porque... E a gente tá ali no meio do caminho, né? Coisa que a gente fazia, queria que ele fizesse, que eles, né, não estão fazendo mais, é incrível. Quando eu falo pros meus alunos na faculdade que eu tive o meu e-mail, meu primeiro e-mail com 19 anos... Eles caem pra trás. Eles não se aguentam, Gente, mas eu mandei a primeira mensagem de WhatsApp com 30. Aí eles ficam muito... Como assim? Eu lembro exatamente, amiga, eu tava no CCBB ali, em cartaz com as polacas, um espetáculo que eu fiz com o João das Neves em 2011. A gente tava ali no camarim, chegou a produção. Gente, olha só, tem um aplicativo que seria legal que todo mundo baixasse, um aplicativo novo pra gente poder mandar mensagem gratuitamente um pro outro. Eu tinha 30 anos, amiga. É muito, né? Então, é isso, a gente conseguiu construir uma base de convívio social, de percepção intrapessoal, de autoconhecimento, sem a interferência do telefone. E que é sério, é grave sim. Se a gente não parar para proteger os nossos filhos disso, a coisa não tá indo bem. Amiga, até eu fui procurar aqui, enquanto você tava falando, teve um filme que passou no Netflix que se chama O Mundo Depois de Nós, que eles vão alugar uma casa que se passa nos Estados Unidos, e aí começam a acontecer coisas estranhas, aí eles não conseguem mais voltar para aquele mundo. Enfim, é um filme que tem várias analogias, assim, é muito bacana. E tem a menina, que é a filha, que na verdade o que importa para ela era ver o último episódio do Friends. Uau. Aquilo me deixou, quando acabou o filme, eu falei, gente, é exatamente isso. Assim, pode acontecer várias coisas, mas ali o que importa... É exatamente isso. É tipo, pra ela, era só ver aquele episódio. Era só aquilo. Né? Porque quantas vezes você chega pra ele e fala assim, pelo amor de Deus, vamos embora. Não, preciso acabar esse jogo, mãe. Não, porque se eu vou fazer isso aqui, eu vou morrer. Não sei. É impressionante. Você sabe que é isso que você tá falando, Rê, traz até pra gente uma coisa que é importante falar pra quem tá ouvindo, que é uma medida entre aquilo que é o vício, né? A medida entre aquilo que assim, saiu da régua, tá usando, realmente entrou num lugar de dependência do eletrônico, e aquilo que é um uso que assim, nossa, tô percebendo que tá difícil de tirar, mas não entrou na ordem da dependência, né? Então, assim, tem algumas perguntinhas que a gente pode se fazer para a criança, e 3 pontos específicos que a gente pode observar, né? Um que é o nível de irritabilidade quando você tira a criança do dispositivo, do eletrônico, né? Como é que é a reação? Mas antes disso, eu queria perguntar, isso aí é curiosidade, agora eu vou fazer minha consulta. Faz sua consulta. Galera. Por exemplo, a gente vai sair, né? Então, normalmente eu chego e falo, olha, daqui 5 minutos nós vamos sair. É bom avisar a criança que você vai tirar aquilo da mão dela?
Com certeza absoluta. É fundamental Sempre. não só avisá-la, como concretizar a passagem do tempo. Tá. Então vamos lá, nesse primeiro ponto, né? Que é como é que a gente vai fazer para tirar a criança da tela de uma maneira neurocompatível, até para a gente poder medir se ela está num nível de dependência ou não, a depender da reação dela. Então ela tá lá usando o telefone. Ela tá lá usando. Aí então, a mãe chega e fala, olha, daqui 10 minutos vamos sair. Ótimo. Esse combinado, ele precisa ser feito antes dela começar. Porque no momento que ela Antes de pegar o telefone. No momento que ela já tá lá, amiga, isso aqui funciona e a televisão também funciona como um anestésico. Tá. Porque o que a anestesia faz? Ela bloqueia temporariamente a nossa percepção, as nossas sensações, os nossos sentidos. Quantas vezes você estava assistindo um filme e estava com vontade de ir ao banheiro, mas você foi segurando, esperando. A hora que acaba, você vai desesperar. Ou a hora que acaba, você percebe que está com fome. Sim. A hora que acaba, você percebe que está com uma dor. Tava sentindo a dor. Meus filhos até já sabem, quando eles estão com dor de ouvido, essas coisas, a gente fala, vamos pro anestésico. Liga a TV, vamos pegar um filme legal, uma série legal. Ou quantas vezes a gente, amiga, a gente fala, deixa eu ver um filme que eu não quero pensar em nada. Exatamente. Ou você fala, eu quero ver filme bem com água, com açúcar, porque eu não quero pensar em nada. Exato. Pra tirar daquele problema. Quando isso é feito de uma forma madura, de uma forma consciente, né? Ok, o problema é que os jovens e as crianças estão fazendo isso muitas vezes para não entrar em contato com uma emoção desconfortável. Então eu pergunto isso para os meus alunos adolescentes, 16, 17 anos, o que você faz para se autorregular num momento de tristeza profunda, num momento de raiva? É aqui. Mas Marina, por que eu não posso se eu me sinto melhor, se eu volto melhor depois? Você não pode porque você anestesiou a emoção. Você não sentiu, você não permitiu que ela chegasse. E aí você começa a entrar num processo perigosíssimo de não aprender a lidar com aquilo que é fundamental na vida, que é a emoção, porque você não deixa ela chegar. Como é que você vai aprender a lidar se você não deixa ela chegar? Aí, num rompante que ela chega, esses adolescentes estão indo para depressão, para automutilação, porque, de repente, a emoção vem numa intensidade muito forte. Mas você acha que isso é um medo ou uma proteção dos adolescentes estarem fazendo isso? É uma ação protetiva, certamente. Porque eles não posso machucar. Não quero sentir. Eu tive um aluno que respondeu assim para mim, quando eu sugeri para eles, né, no grupo de desenvolvimento das habilidades emocionais, lá no Arte Educa, eu fiz uma sugestão de que a gente começasse a desligar o telefone. Então eu falei, de hoje até sábado que vem, a gente vai desligar o telefone para dormir. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Era um exercício. Era um exercício. Aí esse menino de 16 anos, ele me disse, o problema não é desligar. O problema é o que eu vou sentir no tempo que o telefone vai demorar para ligar no dia seguinte. Ele verbalizou. Então, assim, como assim? Ele falou, é porque eu ligo o telefone e eu vou me arrumando para ir para a escola, vendo ali as mensagens que chegaram à noite e vendo ali alguma coisa que comentou antes de ir para a escola. Que triste. Porque antes de entrar em contato com você mesmo, antes de você se conectar com você nesse dia, para você chegar na escola e aí começar a viver a vida social, você antecipa isso de uma forma adulterada, através do telefone, e aí quando você chega na escola, você já tem uma informação que o outro não vai te contar, você não consegue ter a percepção de que um amigo não está bem, né? Então você não ativa esses circuitos sociais fundamentais, relacionamento interpessoal e sistêmico, porque ele é minado aqui. Lembra aquele filme, Her? Que era com aquele ator maravilhoso, que ele fica... Ele vai nessa, né? Ele só fecha, ele começa a namorar, ele acha que começa a ter um relacionamento, né? Uma coisa tão fantasiosa, que ele acha que não precisa de nada, e ao mesmo tempo é tão triste, assim, é tão vazio. Joaquim Fênix, lembrei o nome. E é muito real, Rê. Eu vejo muito isso com os adolescentes, porque aí eu tô nos grupos, né, junto. Então eu vejo a facilidade de interação ali, e muitos quando chegam no espaço concreto, tridimensional da sala de aula, são calados, não interagem, não brincam, entende? Quando aqui é muito mais fácil, você está muito mais protegido, né? Mas você acha que às vezes, por exemplo, assim, ter também muitas atividades para uma criança que não consiga pegar o telefone, também deixa a criança sem o vazio, né? Sem o ócio, assim, né?
também você acha isso uma coisa boa? Por exemplo, assim, a criança tem balé, a criança joga bola, a criança vai fazer curso disso, daquilo. Ela, tipo, ela não tem acesso tanto ao telefone. Tá, são duas coisas. Nem encher a agenda da criança para que ela não tenha acesso ao telefone, que é uma solução que começou a ser dada, principalmente pós-pandemia. Não vou entupir a criança de atividade, que assim não sobra tempo para ela acessar. Isso também é ruim. Perigosíssimo. Porque ela precisa desenvolver o controle desse impulso, né? Que é, apesar de estar acessível, eu não vou usar, porque existe uma explicação que foi dada, um motivo ali claro por trás, uma confiança nessa criança, nesse adolescente e especialmente uma construção desse processo com um adulto junto, que não tem. Lá em casa, por exemplo, não tem. Escureceu, não tem nenhuma possibilidade de eletrônico, de tela. As crianças muitas vezes têm acesso, por exemplo, o Pedro tem um dia da semana que ele só vai ter atividade à noite. Então, ele volta da escola, chega em casa umas 4, é super possível que ele possa, depois de cumprir todas as coisas que precisam ser cumpridas lá nos nossos combinados, que ele tenha acesso a um episódio de uma série que ele está assistindo, né, com uma curadoria de conteúdo que foi feita, ok, topamos esse conteúdo, tá lá na Netflix, uma série para a idade dele, ele não há problema nenhum, ele vai assistir um episódio de 30 minutos, tá tudo bem, mas ele sabe que depois disso ele vai desligar, ele vai parar, ele sabe que à noite é um controle que foi desenvolvido, não significa que ele nunca tenha feito uma birra pedindo mais, que ele nunca tenha feito uma birra para assistir algo que ele não vai assistir, porque essa decisão é minha, entende? Então, o adulto também saber que é difícil sim fazer essa construção, mas que é muito mais prejudicial e difícil não fazer. Porque então, assim, amiga, também eu acho uma coisa você ligar a televisão, entrar no Netflix e ver, a série de 15, 12, 13, tá todo mundo assistindo, né? Aí você chega e fala, mas tipo, o telefone... Porque você vira as costas. Eu vou na cozinha. Perigoso. É dificílimo. Como é que você faz esse bloqueio no telefone da criança? O que ela tá vendo, o que ela não tá vendo, o que pode, o que não pode. Ou é engraçado quando eles chegam com algumas músicas, né? Como é que você sabe essa música? Como não sei o que lá. Porque, né, tem toda uma... Não, mãe, agora eu tô ouvindo, tipo, rap. Agora eu tô ouvindo... não, porque onde você aprendeu? Mãe, não vi lá no TikTok. Não, TikTok, antes dos 14 anos. Na verdade, eu diria quase nunca deveria, mas assim, antes dos 14 anos não é para ter, não tem motivo para ter. Sim. A gente está tendo muitos prejuízos no desenvolvimento da adolescência, que já é um desenvolvimento, o cérebro do adolescente, você para entender e para estudar, já é extremamente complexo, porque os avanços emocionais e cognitivos, eles sofrem uma diferença muito grande. Um ajuste ali. É um desajuste mesmo. Então, o físico está em plena potência, por isso não é à toa que, se você pegar esses estudos que mostram, sabe, tentativas de escalar determinado monte, tentativas de passar determinado limite de frio em lugares limites, assim, no mundo todo, os esqueletos dos corpos que mais são encontrados são de adolescentes, porque eles acham que são capazes de tudo. Tudo, né? Eles acham que, não, comigo não vai acontecer. Aconteceu com você quando você era adolescente, gente, comigo combinar. não. Como a gente era prepotente, não? 20 anos, eu tive uma prepotência. É super natural essa prepotência, porque exatamente a potência que você tem no corpo físico, a certeza de que você vai dominar o mundo, né? Sim. Que você vai conquistar coisas. Só que o emocional não acompanha, então eu não vejo risco, eu não vejo perigo. E aí, botar a rede social ainda mais na vida dessas pessoas que estão já passando até os 14 anos por um turbilhão. Pra quê, entende? Pra quê? É muito prejudicial e dá pra gente fazer um trabalho, dá pra gente fazer um movimento nos grupos das escolas e blindar. Mas eu acho que tem, né, amiga? Eu acho que tem tem muito... Assim, o próprio Daniel, né? Acho que a gente tem uma admiração incrível por ele. Eu acho que ele é um médico que faz esses alertas, assim, e realmente faz com que, né, os grupos vão conversando, vão falando. Eu acho que é muito difícil para os pais, eu confesso. Mas tem coisinhas que dá para serem feitas, né? Por exemplo, eu já não sei se eu contei aqui, mas eles pegam lá o transporte e tem que descer 6h40 no máximo, por exemplo. Então, a gente acordava às 6. Aí eles tomavam café, eu colocava... Ainda eu comecei a perceber que tava... Opa, tinha um tempo ali de 5 minutos. Sobrava. Aí quando eu tava arrumando ali alguma coisa para pegar, quando eu vi que tava no telefone. Eu falei, não. De manhã, não. Aí eu comecei a atrasar eles para...
seriam acordados. Então, com isso, tipo, não tem tempo. Então, aí sim é saudável nesse sentido que você perguntou, né? De eu vou encher a agenda deles para eles não terem tempo. Não, porque você não está desenvolvendo o autocontrole que eles precisam ter em relação a algo que eles já entenderam que faz mal. Mas nesse caso, né, assim, é uma sobrinha. Agora, na idade dos seus, nenhum problema em dizer, olha só, meus amores, ainda que sobre 5 minutos, a gente não vai acessar a tela. Porque a tela, antes de ir para a escola, ela vai tornar a escola menos interessante. Porque, claro, a recompensa que você recebe ali, os neurotransmissores do prazer que você tem ali, você não vai ter precisando interpretar um texto, pegando um parágrafo, fazer, né, olhar, vamos lá, entender isso aqui. Não vai ser tão prazeroso, né? Então, por isso que a gente não está usando o telefone antes de ir para a escola. Entendemos? Entendemos. Ainda que sobre tempo? Ainda que sobre tempo. Aí é muito bacana, eles já têm essa condição. Você não vai tentar isso com uma criança de 5 anos, porque vai ser muito difícil. E é legal usar a palavra autocontrole? Vamos ter o autocontrole? Pode falar mesmo. Pode, deve. E com um sorriso no rosto. Sim. E dizer, eu sei que você é capaz de dizer não para algo que vai te fazer mal. Eu sei que você é capaz de cuidar de si mesmo, isso é amor próprio, isso é autorresponsabilidade, filho, e você é capaz, eu confio em você. Eu sei que eu não vou precisar dizer para você, deixa o telefone, porque você não vai nem pegar, você vai lembrar que aquilo vai tornar a tua escola mais desagradável. E aí é ser firme. Pegou, não é falar assim, ai, tá vendo? Então eu não posso confiar em você, da próxima vez eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder. Porque aí não tem perigo, porque eu já vi que você não dá conta. Aí é um constrangimento, sabe? Uma humilhação para a criança que ela desenvolve a crença de que ela não é capaz mesmo. E que ela vai precisar desse controle. E aí, externo. E isso é disfuncional. Então, assim, fez isso, aconteceu uma vez... Meu amor, eu sei que é difícil. Para a mamãe também é. Quantas vezes a mamãe foi a uma festa e falou, não vou comer brigadeiro? Cheguei lá e fiz o quê? Comi o brigadeiro. Então, quantas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente sabe que é melhor e a gente acaba não conseguindo. E eu estou aqui ao seu lado para te ajudar. Agora aconteceu. O que a gente pode fazer para a gente se prevenir amanhã? Ah, mamãe, vamos colocar um recado. A criança vem com solução. Aconteceu muito isso lá em casa. Então, o Pedro desenvolveu uma coisa que era escrever no post-it um bilhete e colocar no telefone. De manhã, não. Colocar na televisão. À noite, não. Então, recadinho, tinha uma época que tinha atrás do controle remoto uma queridice, que era um post-it escrito... sou eu que controlo você, não é você que me controla. Ah, adorei! Eu decido quando eu ligo, eu decido que eu vou desligar a televisão. E aí, dentro daquilo que você falou, né, do momento da gente tirar a criança da tela para a gente não provocar essa irritabilidade, concretiza a passagem do tempo. Coloca uma coisa que eu sempre indico, é ampulheta. Porque a criança tá vendo a areinha cair ali. Se você chega pra criança, você tá lá numa coisa super legal, eu chego pra você e falo assim, Rê, daqui 5 minutos a gente vai embora, tá? Você vai falar, tá. Quando eu volto, você vai falar, não. Não, claro, você já sabia, mas o que é essa medida de tempo quando você tá tendo um prazer absoluto? Você quer mais. É natural que a criança queira mais. Então, se eu coloco ali, ou um despertador que antes, combina, pede para a própria criança colocar o despertador. É um barato, eles gostam disso, sabe? De se sentir capazes de se botar o limite. Se estão com o telefone, você fala, coloca aí um alarme. Ele mesmo coloca. Daqui 5 minutos, vamos sair. Isso. Aí tocou. Tocou, pode tocar quando tiver 4, de repente, minutos, né? E aí... Poxa, já sei que agora eu tenho 60 segundos. E se essa criança sair irritada, sair chateada, acolhe o que ela está sentindo. É claro que a gente não vai validar ela começar a jogar as coisas, chutar a parede, porque ficou irritada. Mas ela ficar insatisfeita com aquele limite, quanto mais a gente acolher, quanto mais a gente disser, tá, foi difícil, né, filho? Eu vi. Ponto final. Não é assim, ué, mas a gente combinou. Eu te avisei. Aí você vai ainda por cima ficar chateado? Ué, gente, ele não pode ficar chateado. Ele não pode chutar a parede e jogar o telefone no chão. Mas tem excessos, né, amiga? Tem excessos. Assim, porque parece que nada... Tem as crianças que tudo bem, mas tem as crianças, por exemplo, né? Tem um exemplo de que, não, eu quero mais. Eu entendo o que você queira. E esse é o limite. É uma coisa, assim, né? Tipo...
Ai, mãe, eu tô aqui na festa, que ela, daqui a pouco a gente tá indo embora. Ai, não, daqui a pouco, mais um pouco, tá, vamos. Mãe, eu posso levar fulano pra casa? Oh, meu amor, eu tô você fala, vendo. Então, hoje não. Não, mas você tinha... Não, esse eu não combinei. Não sei o que lá. Não, porque você é chata, por exemplo. Aí eu falo... Vai lá pensar o que você tá falando. Daqui a pouco a gente vai lá. Eu vou acabar aqui de resolver o negócio. Pensa só no que você acabou de me falar e vê se você tá com razão ou se eu tô com razão. Daqui a pouco você volta. Aí voltou pianinho, tipo, não mãe, tô precisando de... Entendeu? Mudou a situação. Mas é esse tal, assim, que é uma coisa sem limites, né? Então, aí, quanto mais a criança perceber que o adulto tem segurança no limite, mais ele começa a fazer esse movimento interno de resiliência. Então, assim, tá tudo bem eu pedir. Eu sei que eu posso pedir. Minha mãe não se desorganiza. Ela é a autoridade. A autoridade é o limite claro, né? A autoridade, o técnico. Eu gosto muito de observar sempre os técnicos nos jogos, né? Então, adianta o jogador que está no banco ficar pedindo pro técnico para ele entrar? Não. Os meninos amam futebol, você pode usar esse exemplo. Então, assim... Já vi um lá reclamando. Eu falei, para de reclamar, aí que você não vai ser chamado. Porque aí o técnico não coloca, porque aí ele vai ter que trabalhar a frustração. A frustração, exatamente. Né? Esperar o seu tempo na hora certa e, às vezes, não jogar. Então, assim, tem muita coisa por trás disso, né, amiga? Tem a nossa conexão com a criança, tem ela respeitar a gente por um processo que foi construído, e não porque ela tá com medo da gente dar uma bronca nela, da gente dar um castigo, mas porque ela respeita, porque ela também é respeitada. Sim. Então, quanto mais a gente acolhe o direito que ela tem de pedir, o direito que ela tem de mal-estar, de sentir o mal-estar, mais ela trabalha a resiliência. Então, vai pedir. Eu sei que vai pedir, entendeu? Esses dias aconteceu isso comigo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que não fosse pedir, apesar de eu ter combinado, amores. Quando der 8 horas, nós vamos embora de lá e nós vamos embora de lá às 8, que às 8 é o limite. Então, eu não vou levar ninguém para dormir em casa nesse dia. Ninguém que tá aqui de vocês dois vai dormir na casa de alguém nesse dia. Entendemos o motivo? Entendemos. Fomos. Eu sabia que iam pedir. Mas só hoje, mãe. Amiga, eles têm 9, 11 anos. Então, eles vão. E aí, é isso, não matar o impulso da criança também, de vida. Isso é impulso de vida. É a gente entender o que é insistência, o que é persistência. Tá tentando negociar, tá tentando... Eu acho lindo. Eu falo, vem em mim, vem pedir, porque eu vou dizer não, e tá tudo bem. Meu Deus, é tanta autoridade. Você tem que ser autoridade. Não tem, às vezes eu tenho vontade de falar, alguém entra aí e fala pra ele tomar banho, por favor. Alguém entra em cena e descorta pra mim? Alguém entra, fala, deu, valeu. Aí você fala, pode relaxar. Porque é um trabalho, a gente não para. A gente não para. Ser mãe é isso, não para, né? Nesse dia eu falei, gente, mas... A gente tá aqui há 5 horas, pelo amor de Deus, ainda você quer levar não sei quantos, não sei o que lá. Você fala, não, hoje não. Né? Às vezes você tem que aumentar a voz, amiga. Às vezes você fala, não. Hoje não. Ah, mãe, você é chata. Eu sou bem chata. Eu organizei tudo isso aqui, eu fiz a festa, realmente eu sou bem chata. Amiga, mas você sabe que quando a criança fala que a gente é chata, o que a gente pode fazer, isso é psicoeducação, é dizer pra ela... Depois, não na hora, né? É claro, se a criança faltou com respeito, te empurrou ali, meu amor, esse é o limite, não vou ser tratada dessa forma. E paramos aqui. Sim. Ok? Não, isso eu faço. Aí, essa cena eu sei. Esse roteiro chegou pra você. Esse roteiro eu já falei, não vou permitir que você faça isso comigo, porque eu não te trato assim. Isso. Aí depois... Eles ficam arrasados, tá? Eles ficam. Eles ficam arrasados. Porque assim, apesar de você estar com raiva, você não vai me tratar assim. É isso. E aí, amiga, depois é conversar com a criança para mostrar para ela que não é que ela tava te achando, não é que você é chata. Quando a criança diz, você não é mais minha mãe, eu vou embora dessa casa, você é chata. É sobre o limite que é chato. Sim. Não é a mamãe. Então, filho, você realmente estava achando a mamãe chata ali? Ou você estava achando que a mamãe colocou como limite chato? É chato, né, filho? É assim a vida, né? A vida, ela tem esses limites. Então, só para eu te lembrar que não é a mamãe que você estava achando chata. E a gente, eu falo que a gente tem que ter pescoço de girafa. 4 metros de traqueia que ela tem para não levar pro coração aquilo que ela ouve e vê. Porque tem coisa que não é dela.
E ela não vai levar você não vai, como mãe, levar pro coração uma fala dessa de que você é chato. Você sabe que você não é. Não, eu adoro que mãe pode tudo, né? Mãe pode tudo, assim, pode né? Isso? Pode isso, mãe. Tipo, tá no avião. Aí, antes de fechar a porta, tem ali internet, tá no celular e tal e tal. Aí começa a fechar as portas, começou a subir. Mãe, internet. É porque a mãe... Oi, traz internet. Chega, trouxe, aqui, tá... Mãe. Claro, filho, minha internet aqui no bolso, a mamãe tem. Eu, garota, tá na bolsa, sou eu. Na bolsa da mamãe. Não, mãe, divide. Aí você para e fala, eu também estou sem. Também tô sem. Aqui não tem. Mas agora eles já descobriram que pode comprar a internet. Você fala, não vou comprar a internet, não. Esse valor é pra comprar não sei quantas figurinhas. Aí cala, né? Porque legal é a figurinha. Entendeu? Eu falo, lógico, é uma negociação, amiga. Tem que ser uma negociação. Mas é engraçado a mãe pode tudo, né? Ai, mãe, cadê o carregador? Ué, mas você não pegou o carregador? Né? Ou coloca alto, né? O que eu mais falo quando tô com o celular é baixa o volume. Olha o volume. Cadê o fone? Esquece o fone, enfim. Mas, amiga, tem uma tabelinha aqui que a gente pode puxar, né? Pra gente dar uma olhada bem como funciona, Deixa né? só, antes de você ler a tabela, rapidinho, é só finalizar os 3 pontos para as pessoas fiscalizarem em casa. Se entrou no nível de dependência, né? Que foi o primeiro, rendeu a nossa conversa do como é que a criança sai, né? Se ela tá saindo muito irritada. Então, só pra gente verificar, né? Ficar assim, prestar tá saindo... atenção nisso. Tirou o telefone e ficou muito irritado. Isso. E ver se é sempre ou se quando você muda o jeitinho de dar esse fim, também muda a reação da criança. Ela não tá no nível da dependência nesse quesito. Outra coisa que a gente vai observar é a compulsão. É se ela tenta preencher todos os instantezinhos de tédio, como esses 5 minutos antes de ir pra escola. Mas aí você começou a mudar isso e ficou tudo bem. Né? Não é que eles ficaram tentando buscar, mesmo sem ter o tempo, né? Então, a compulsão é tudo, toda hora, né? Então, ou ela consegue brincar, ela consegue fazer uma refeição sem o telefone, né? Esse é um ponto para observar. E o outro ponto, amiga, que é fundamental, é a tolerância. Ou seja, se uma criança de 3 anos está tolerando ficar 3 horas na tela, tem coisa errada acontecendo. Porque o cérebro de uma criança de 3 anos não é para suportar esse tanto de tempo numa mesma atividade, principalmente sem movimento. Então, observar se adolescente, ele tá tolerando virar a madrugada no telefone, tem coisa errada. Tem criança muito pequenininha que ela não consegue nem ficar prestando tanto tempo, né? Essa criança tá neurocompatível. Ela não é pra ela conseguir. Começa e não vê. Isso, não é. A gente tem um exemplo bem próximo aqui nos nossos estúdios, que a gente não pode falar. Temos uma garotinha andante que ela veio e logo ela desliga, assim, já não presta tanto porque não é pra atenção. Conseguir. É isso exatamente. Mesmo. Então... Uma vez eu tive uma experiência assim comigo, eu nunca mais esqueci, mas achei super importante. A avó dos meus filhos, a gente estava numa viagem e aí a babá acordou, a babá estava bem assim com sono, pegou e bum, montou o telefone, colocou o bebê no... Como chama aquele negócio? Esqueci, gente. Bebê com conforto? Não, é... Na cadeirinha? Cadeirinha de comida. Na cadeirinha de comida. Cadeirão. Cadeirão, né? Que todo mundo fala. Já pulei de fase. De fase, amiga. Nem o Mario Bros. Agora é só chuteira, meia, caneleira. É isso. Aí ela foi, ligou e foi pra cozinha. E aí a minha sogra chegou e falou assim, por que ela tá com a tela? Aí ela olhou assim, ela falou, não, porque eu vou preparar uma mamadeira, vou dar aqui o lanchinho dele. Ele falou, mas ele não precisa disso. Aí ela falou, não, por quê? Não, porque senão ele vai ficar sozinho, como se aquela tela fosse uma companhia para a criança naquele momento. E ela tirou da mão. E eu lembro que a babá ficou super assim, sem graça e tal. Mas ela tinha muita razão, porque ele era muito pequenininho, amiga. Não tinha nem 1 ano. Não tem motivo, né, amiga? Eu digo sempre isso. A tela só é a única opção para a criança quando ela é a única opção para o adulto. Sim. Por exemplo, quando a mãe quer ir no banheiro, aquela criança fala, meu Deus... Ok, é a única opção? É a única opção. Se ela for a única opção para o adulto, ela vai ser a única opção para a criança. Agora, é essa medida. Porque muitas vezes é desnecessário, a gente coloca porque sabe que vai manter a criança em segurança, só que todos os outros prejuízos a curto e longo prazo que a gente está causando. Então, é uma segurança aparente, é uma segurança externa. A criança não vai ser jogada do cadeirão. Ué, gente, tem o cinto, tem a... né? E deixa a criança esperar, traz a criança para
pra perto, deixa ela ficar entediada, que tá tudo bem. E eu lembro que quando eu era pequenininho tem aqueles joguinhos de bloco, né? Os Legos. Nossa, aquilo é tão legal, né? De encaixe. Bota um pedaço de pano na coisa ali que a criança vai papel, se distrair. Né? Exatamente. Vamos ver a tabela? Vamos ver a tabela. Vamos ver a tabelinha. Idade. Crianças menores de 2 anos. Tempo máximo para uso de telas. Evitar exposição sem necessidade nem passivamente. A tolerância deveria ser 0 para menores de 2 anos, mesmo. Né? Aí uma vez uma mãe, foi muito legal essa pergunta, eu gosto sempre nas palestras, até compartilho porque é uma boa pergunta. A mãe falou assim, nem para ela poder conversar, ver os avós que moram em outro estado, aí não, nem via FaceTime, Aí cada caso é sempre um, né? Então é claro que aí você está fazendo, você está interagindo, né? Você está tendo esse movimento. A minha filha pegava o meu telefone e falava quando ela era pequenininha, vovó. Queria falar com a vovó. Para ela o telefone era a vovó. Entendeu? A vovó morava aqui dentro do telefone. E tem aquela cena clássica que desliga e procura, fica procurando a vovó aqui. Bonitinha. Então a gente deixava assim, porque pra gente essa construção de conexão era muito importante. Mas antes de 1 ano, era um álbum de foto. Foi depois de 1 ano que a gente começou a colocar as ligações via FaceTime. Então, foi o que deu ali pra gente, até porque a gente não queria que esses avós se privassem. Amiga, depois da pandemia também muita coisa teve que ser readaptada, não? Crianças entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia, sempre com supervisão de pais, cuidadores ou responsáveis. Difícil, né? Aí já começa... Mas é um perigo, amiga, porque assim, primeiro que essa 1 hora deveria ser fragmentada, o melhor é que fosse fragmentado, né? Não então, direto. Assim, porque assim, uma criança entre 2 e 5 anos, ela tá em plena ebulição, em pleno desenvolvimento sensorial, né, das habilidades que ela só vai conseguir brincando. Não adianta, porque o cérebro não vai voltar. Não vai rolar isso, tá? Então tá bom, então depois a gente conquista aquilo que não foi conquistado. Não dá mais. Né? A gente tem as fases de poda neural, a gente tem as fases de desenvolvimento das estruturas cognitivas, das estruturas responsáveis pelas capacidades emocionais, né? Pelas habilidades emocionais e sociais, que se desenvolvem nessa idade, ponto final. Então, aquilo que eu falei, não é só o uso da tela, mas é o que a criança deixa de fazer enquanto ela está ali. E aí vem o perigo de acessar conteúdos que ela não deveria estar acessando se ela tiver sem a supervisão. Então, às vezes, não, mas está no YouTube Kids. Não adianta, entendeu? Não adianta, porque vai entrar coisas que se você não estiver do lado vendo, e aí isso vai para onde? Para o subconsciente dessa criança. Uma imagem impactante, um som impactante, e aí acontece o quê? Sonha. Aí a gente tem o episódio de terror noturno. Não sei de onde que tirou isso, tá falando assim, eu não falo. É um desserviço para a educação, que a gente tanto batalha para fazer, entende? Sim. Então, assim, deu até 2 décadas atrás, entendeu? Criança de 5 anos, amiga. É muito pequenininho, É muito pequeno. Mas também não tinha esse boom, né, amiga? Você pensar em 20 anos atrás, assim, 20 anos, eu tô lembrando dos desenhos que a gente chegava da escola. Eu tinha meia hora. Não tinha nem como também ver Só tinha aquele desenho, lembra? Mas amiga... Caverna do Dragão. Cavalo de Fogo. Né? Cavalo de Fogo. Eu também assisti. Nossa! Esse desenho do SBT. SBT total. Eu esperava, tinha a hora na minha agenda da semana para ver o desenho do Cavalo de Fogo. Imagina você explicar isso para nossos filhos hoje. Explicar. Falando, você não sabe o que era Xuxa. Na nossa vida. Tinha Xuxa pra você. Tinha hora, Xuxa ia embora. Mas, amiga, olha... Entrava na nave e não voltava mais. Não dava pra voltar. Só no outro dia, Xuxa voltava. Lembra? A gente tinha essas coisas, amiga. Era muito menos. É isso que eu falei. Você falando, eu falei, gente, eu lembro quando eu era pequena, era tipo, não era mãe, pode usar o telefone. Era, mãe, pode brincar na rua. É uma nostalgia, né? A gente ficou muito nostálgico também disso. Mas né? É um perigo, amiga, porque a gente olha que loucura que a gente está fazendo aqui nesse episódio. A gente está falando sobre formas de devolver para a criança o direito à infância.
o direito que ela tem de brincar, de ir com os amigos, de correr ao ar livre, de poder... Sujar, de cair, machucar, subir, caiu, levantou, bora! E aí vai ter que, depois, passar a adolescência correndo atrás dos prejuízos de não ter desenvolvido aquilo que ela tinha que ter desenvolvido em termos emocionais, cognitivos e físicos, porque ela estava anestesiada por uma tela. É claro que isso não vai acontecer se a criança ficar 1 hora por dia entre 2 e 5 anos de idade. Para isso tá aí a tabela. De 6 a 10 anos, 1 a 2 por dia. Agora eu tô gostando dessa tabela, porque para mim lá em casa não dá chega, ainda, não chega. Ufa! É isso. Mas um dia de chuva. Um dia tô doente, tô com virose. Sim, amiga. Mas aí é igual assim, falar assim, você tá na alimentação equilibrada. Um dia que você saiu dessa alimentação, que você teve um evento, não vai ser um problema. Então, é a mesma coisa com o uso de tela. Principalmente no sentido da autorregulação, do autocontrole, da autorresponsabilidade. Se todos os dias eu sei que se eu tenho 11 anos, eu uso no máximo 3 horas por dia, que eu acho uma dó enorme. 11 anos, 3 horas, eu já acho too much, sabe? Assim, pro tanto de coisa legal que tem nessa fase da vida. Mas, ok, se eu sei que esse é meu limite, e num dia de chuva, num domingo, fiquei 5 horas, não vai ser isso que vai causar os prejuízos que hoje a ciência já mostra pra gente que são causados, que podem ser causados pelo uso excessivo de eletrônico. Então, é ter esse bom senso. Amiga, agora tem uma coisa lá em casa, agora você falando, eu tava pensando assim, eu também vou consultar, tá, gente, com a Marina Elias, daqui a pouco eu volto. Um intervalinho. Aliás, o programa só começou por conta disso, né? Por causa das minhas consultas. Não, verdade, por exemplo, eles adoram, as mães vão me matar, mas os meus filhos jogam bola dentro de casa. Gente. Por causa da pandemia. Tá ótimo, melhor do que ficar usando eletrônico. Bolinha pequenininha. Só que agora eles têm essa coisa de deixar a TV ligada, não que eles estejam assistindo, mas é porque fica a música no fundo, aí entra um vídeo que fala, é uma coisa de futebol. Aí quando eu vejo, eles estão jogando. E vendo. Não vem, só deixa a TV ligada. Isso inclui neste de 2 a 3 horas por dia? Porque você entende, eles não estão focados naquilo. Não. Eles estão tá rolando lá, não estão nem prestando atenção. Não, amiga, não inclui, assim, porque qual que é a questão toda? Por exemplo, as imagens saturadas, o som saturado, que depois torna a vida menos interessante, né? Mais imediatista, ele não tá... Eles não estão vivendo aquilo, porque eles estão ouvindo. Aí depende também do que eles estão ouvindo. O que você pode fazer nesse caso é mostrar para eles que, como eles não estão vendo, eles poderiam escolher colocar música na TV. E aí escolhe uma playlist, de repente constrói junto com eles uma playlist do jogando bola na casa, entendeu? A playlist. E deixa a música rolando. E deixa a música, porque aí eles não... Porque o problema é, por exemplo, se cai num desses youtubers que ficam com aquela fala repetitiva, que ficam com aquela frequência, aqueles megahertz que destroem a capacidade de é muito alto, é muito agudo. É o que eu mais falo. Pode abaixar? Pode baixar, né? Pode baixar o volume. 2 tons abaixo pro próprio youtuber, né? Dá vontade de mandar 2 abaixo. Falta direção. Mas amiga, mas se a gente tem tudo isso em excesso, a gente fez aqui uma outra tabelinha que a gente pesquisou, prejuízos, que são sobre os prejuízos, que é uma coisa muito importante a gente falar. Porque a gente às vezes tem esse costume, não, com meu filho não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai ter nada, não vai passar. E acontece, né, amiga? Acontece mesmo. E é isso, pós-pandemia, isso claro que se agravou. Eu tive muita sorte. É a tabelinha de 0 a 6 anos, né? Só para deixar a referência, essa tabela é da Sociedade Brasileira de Pediatria, desse grupo de trabalho Saúde na Era Digital, que é uma ação da Sociedade Brasileira de Pediatria, com que essa hashtag menos telas, mais saúde, para justamente conscientizar, né, levar de uma maneira simples. Você vê que não é uma tabela absurda, né, amiga? Rola. Mas a gente vai ver a outra tabela de 0 a 6, mas o que você me perguntou? Eu me perdi aqui, amiga. Sobre que eu falei que as crianças, que às vezes a gente acha que não vai acontecer. Que não vai acontecer com a gente, né? Isso é uma coisa importante. Eu estava falando que eu tive muita sorte na pandemia, porque a Maria e o Pedro, nenhum dos dois tinha celular quando a pandemia começou. E nenhum dos dois tinha o hábito de ver, eles não tinham uma série que eles viam,
Detetives do Prédio Azul estava começando a querer entrar dentro da minha casa nessa época, e que eu amo, adoro. É muito legal. Era o que eles assistiam na pandemia, assim, o que eles... Quando tinham acesso, mas a gente teve uma pandemia sem tela em casa, foi bizarro isso, até por parte nossa, minha e do Ricardo, porque a gente entrou muito no jogo de tabuleiro, na brincadeira, né, eu falei, destrói a casa. Mas você trabalhando, a gente pinta, você trabalhava. Eu senti todos os prejuízos, né, eu comecei com dores no corpo, que eu não tinha, porque... pescoço, fez tudo, amiga, todas as aulas de corpo que eu dou na faculdade, eu comecei a dar no computador. Todo o movimento do dia foi uma loucura. Às vezes tinha dia que eu passava o dia inteiro dando aula de teatro, de dança. Mas eu recusei fazer teatro online, sabia? Me recusei. Eu falei, não, o Deu. teatro é o lugar que a gente tem que estar em contato com o outro. Não pode ser, a gente vai evoluir. Mas vamos lá, ó. Sedentarismo e obesidade, né? A gente vê muito isso. Até depois lançaram uns jogos, né? Que tinha que tinha um movimento. Just Dance é muito legal, é muito legal. Gente, é uma forma boa tinha de de usar tênis. a tela. Era o Wii, né? Era muito... Ah lá, tem gente que tá jogando o Claudinho, porque ele fez assim, ó. Ah, então ele joga Wii. Nosso diretor joga Wii. Muito bom. Vícios posturais e dores musculares, aí eu me incluo. Tá, não precisa nem ter 6 anos. Baixa motricidade. Isso é importantíssimo, né? Que é o estímulo que a gente dá, principalmente nessa fase. E é aquilo que eu falei, não adianta depois querer correr atrás, entende? Porque é um desenvolvimento que pertence àquela fase do desenvolvimento. É isso que as pessoas precisam compreender, que não adianta depois remediar isso, já entrou dentro de uma outra régua. Já é uma criança de 8, 9, 10 anos com baixa motricidade. Muito. Manifestações oculares como síndrome de olho seco, vista cansada e miopia. Acabei de falar isso, né? Exatamente. Meu oftalmo falou Você sabe muito. que tem um estudo, juntando aí essas 4 que já foram, que fala sobre o movimento do pescoço, sobre como isso vai se desenvolver daqui a 3, 4 décadas, começar a gente não ter mais a amplitude de movimento que a gente tem. Não, eu comecei a perceber que antes de deitar, eu queria dar uma olhadinha assim no Instagram, quando eu vi o pescoço estava assim. Aí eu falava, nossa, tô com uma dor na mão. Lógico, eu tava totalmente a mão que vinha para cá, que vinha... Não tem como, né? Problemas auditivos pela exposição a excesso de ruído. Isso meu pai sempre me falou. Você tá ouvindo esse Walkman? Porque a gente usava Walkman. É genial, você revelando a idade. Aquele amarelinho. Ai, que máximo. E você tá ouvindo alto. Agora eu tô trocava sentindo. Fita, amiga. Trocava fita do Walkman. Ai, meu irmão me dava. Gente, meu irmão montava uma fita por ano. De os melhores músicas do ano. E a gente tinha, tipo, vai tocar na rádio. Aí eu ia lá, gravava, né? Tinha um pra gravar, deixava preparadinho, era só despausar e gravava a fita. Esses dias eu mostrei para as crianças uma fita e falava, a gente quando queria ouvir a música de novo, porque eles queriam saber de onde que vinha o voltar a fita, que eu brinco muito com eles isso, né? Volta a fita! Falou com a mamãe desse jeito. A expressão. Uso volta muito. A fita. É uma dos protocolos do Jogar Educa, o volta a fita. Volta a fita. E não adianta dizer pra criança, você não vai falar com a mamãe assim, vamos fazer de novo? Então volta lá, volta a fita, entra de novo em casa. Aí você pegou a fita e mostrou o que era. E aí um dia o Pedro falou assim, mas por que você fala volta a fita? Deixa eu entender. Antiga! Que antiga! Meu Deus, Marina! Marina Elissa antiga! Não, aí foi muito engraçado, que depois que eu expliquei, eles falaram assim, a Maria falou pra mim, eu acho que você devia mudar o nome dessa estratégia no Jogar Educa, devia se chamar Take Two. Ou seja, vamos rodar de novo. Take Two. Olha vamos a nossa fazer mais cinema. Uma. Take Two. E eu falo, não, deixa eu falar o volta-fita, porque eu fui educada no volta-fita. E eu adoro. Você volta, entra de novo em casa. Nossa, vem me pedir de novo de uma forma, porque aí a criança registra que aquele comportamento não foi e ele tem outro jeito de fazer. É isso aí. Baixa capacidade de aprendizagem, porque eu acho que também fica muito limitado, né? Você só fica num... Amiga, assim, modo, né? Você não consegue focar a atenção numa leitura maior do que um parágrafo. A criança que tem esse... o que ela treina o cérebro dela? É assim, 30 segundos vídeos de 12 foto. segundos. 12. Pronto, foto. Aí você tem uma liberação de um hormônio do bem-estar ali, aí a tua dopamina, né? As pessoas confundem também muito isso, que a dopamina é o que você recebe quando você tem lá o bem-estar, que você acha o vídeo. Não.
perigo é esse, a dopamina é a busca do prazer. Então, você é movido à dopamina para continuar rolando o seu dedinho. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí chega o vídeo que você... Oba, esse eu vou assistir. Aí a dopamina faz o quê? Cai. Mais. Vamos procurar outro. E aí, como é que você lê um texto na escola? Inteiro. Se você treinou o seu cérebro a ter uma atenção que dura 30 segundos, que é motivação de 30 amiga, segundos. Esse ano foi muito legal, porque foi realmente proibido, né? O uso de telefones nos colégios, na escola. Graças a Deus. Mas em algumas, tá? Na dos meus filhos não pode também, né? Eu sei que nos seus também. Mas eu tenho Mas em municipal também. Também, amiga. Eu fiquei sabendo que não levam telefone, mas que levam escondidos e usam no intervalo. Amiga, tem um monte de aluno que leva escondido. Eu de repente abro live de manhã, tô fazendo live 9 horas da manhã, começa a entrar um monte de Volta aluno. pra classe! Você não fala isso? Tô vendo, vou te dedurar. Não, é só na hora. Eu pergunto depois, quando eu encontro na aula, não é só na hora do intervalo. No intervalo pode. No intervalo do 6º ano, não é para poder. Eles têm que interagir, eles estão na escola. Eles têm que se relacionar. Mas tem uma diferença mesmo, porque eu acho que talvez eles precisam usar na... Tem alguma coisa que eu não tenho informação, mas eu acho que quando tem 7ª, 8ª, pode levar, eu acho. Não precisa, amiga. Mas não precisa. Cada escola tem uma dinâmica. A Maria tá no Fundo 2. Não pode. O que eles precisam usar de eletrônico durante a aula, tem os tablets lá. E aí eles fazem esse caminho na aula de educação tecnológica, nas pesquisas, mas não precisa ser o celular. Porque o problema do celular é esse. O que elas fazem? Meninas, principalmente, entram todas no banheiro e passam o recreio dentro do banheiro, tirando foto, fazendo selfie, usando filtro, mostrando... Aí que vem aquela usando as imagens inapropriadas, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Fofoca de mães. Lá vem. Você dá uma olhadinha nos bate-papos das crianças, às vezes? O Pedro não tem, né? O Pedro não tem. Mas a Maria? A Maria hoje não mais. Mas você já olhava? Porque eu confesso que eu dou uma olhadinha pra saber se tá tudo bem. Não, no início. Assim, principalmente quando mãe, grupo dos menininhos, grupo dos, grupo... Os cria, não sei o que lá. Aí tem a menininha que eu paquero, porque me dá um medo também nessa... Claro. Muito novo, né, gente, pra namorar, mas... Entendeu? O que tá falando? O que tá rolando? Então, isso é uma supervisão? Isso é autonomia... Pode isso, Marina Elias? Pode, autonomia vigiada. Autonomia vigiada. Lembra, a gente falou disso no episódio de autonomia, né? Entre a autonomia e a independência tem a autonomia vigiada. Então, ele pode bater papo ali sozinho? Pode. Ele consegue se responsabilizar por tudo que pode acontecer nessa conversa aos 9 anos de idade, aos 10? Não. Então, você vai fazer a autonomia vigiada e vai supervisionar. Foi pra escola, pegou o telefone. Cada criança, ela é uma. Então, né, isso a gente conhece os nossos filhos, a gente entende isso. Da Maria, eu não olho mais, porque absolutamente ela compartilha comigo todos os dias. Então, assim, mamãe, olha essa mensagem aqui que eu recebi. Eu pensei em responder assim, assim, assim. O que você acha? Legal. Então, acontece você tem muito. Uma confiança. Principalmente, assim, de uma amiga que falou assim, preciso te contar uma coisa que eu descobri da fulana. Eu oriento muito ela. Pergunta, é sobre mim? Eu tô envolvida nessa história? Eu preciso saber. Porque senão quando você vê, você tá envolvida numa coisa. Rolo. Então, o que eu Vou começar a usar isso pra mim. É sobre mim? Precisa me contar Vou mesmo? usar hoje com 46. É sobre mim? Eu preciso saber, senão passa. Você já tá antecipando. Agora, aí. Por exemplo, né? Eu tô pensando aqui isso que você tá falando, porque eu fico um pouco mais preocupada com o mais velho e tal, vou dando umas olhadinhas, mas tudo bem. O meu mais novo, às vezes eu tenho que falar, o vovô mandou uma mensagem, Olha seu lá. tio mandou uma... Aí tá 10 dias sem olhar o WhatsApp, porque eu falo, graças a Deus. Então. Mas ele adora ver vídeos de futebol, tudo voltado pro futebol. Que também tem um aprendizado ali. Sim. Porque ele tá aprendendo algumas coisas, um lance, um jeito. Aí você vê que depois ele vai pro campo querer fazer aquilo. Você entende que aí também tem uma medida? Sim. Porque ele não vê nada de vídeo que seja fora, sabe? Tudo ótimo, amiga. Ele tá com 9 anos, entende? Ele pode ter esse acesso, tá tudo bem. A coisa da supervisão, ela
ela é importante para a gente saber o que está sendo visto, né? Na época que eu olhava, olha só como são as coisas, né? Vou contar aqui um caos. Um caos muito interessante, porque tinha a época que a gente olhava, né? E aí, depois que ela fez 11 anos, que a gente foi parando, a gente não decidiu, agora vamos parar de olhar. De repente, não foi mais necessário. A gente percebeu que já era tanto, que já decorava ali o WhatsApp dela, né? Porque a menina fala, né? Fala, menina... é diferente. É diferente. Tem crianças e crianças, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Não é falar assim, a Marina não olha o telefone da filha dela, eu não vou olhar também. Não, pode ser que tenha uma mãe aqui me escutando com uma filha de 14 anos que ela ainda precisa dessa autonomia vigiada e tá tudo bem. Não é sobre a idade. Mas cada mãe perceber exatamente o andar do seu filho. Do seu filho. Né? Mas aí olha que interessante, nessa época que eu fui olhar, que a gente olhava ainda, um dia eu peguei o telefone dela, ela tinha 10 anos, ela estava fazendo Matilda nessa época, e ali eu olhando, tinha um número desconhecido. E a fala dela, a última fala nesse número desconhecido era, estou saindo aí. Uma escrita dela para o número, estou saindo aí. Não era comigo essa telefone história? 011. Você ficou Foi você que descobriu. Eu sei, calma, eu tenho que contar essa história, gente. Essa história é muito boa. Graças, amiga. Graças a Regiane me salvou. Doida, eu tô muito preocupada. Claro. Amiga, tem um 011, tá falando que estão saindo daí aonde? Daí não sei o que lá. Deixa eu contar que os senhores ouvintes não vão entender nada. A loucura. Aí, não, eu olhei, aí eu cliquei ali, Rogério. Foi Rogério, um número não salvo. 11 horas da noite, estou saindo aí. Ele escreveu, cheguei. Estou na porta do teatro. Aí ela, estou saindo aí. Eu, sem nenhuma memória do que pudesse ser aquilo, já tinha passado um tempão, né? A gente já nem estava mais indo para São Paulo nessa época. A memória dela se chama Regiane Alves. Minha memória... ela, na hora que ela acessa o HD, tem um HD lá que chama Regiane Alves. Você lembra que... Amiga, tem um tal de Rogério que eu não tô entendendo nada. Isso aí, gente, é um mês e meio depois, tá? Depois de um tempo. Que a Maria saiu 11 horas do teatro? Como é que ninguém da produção viu? Ela saiu com quem? Que dia? Era um dia de semana? Aí eu só viro e pergunto, que dia? Sábado. Aí a Regiane. Ué, Marina, você combinou com quem? Com o Rogério. O Rogério é o nosso motorista super querido de São Paulo, que andava pra cima e pra baixo com a gente lá, quando a gente tava em cartaz. Que levava a gente pra festa. Ela conseguiu marcar com o Rogério. De buscar a Maria na Matilda. Pra levá-la pra gente lá no Tuca, acho, ou no hotel não depois. Pagou a mensagem, ficou com isso. Ela fez um drama que eu resolvi em 3 segundos. Eu vou comprar uma camiseta pra você me dar de presente que eu vi esses dias. Qual? A Little Bit Dramatic. É a formação dela. Eu falei, gente, mas não é possível, tá errado a Maria não me contar isso. Ela conta, ela me contaria, ela me diria. O que essa pessoa foi levar pra ela? Comecei a entrar nesse lugar. E não, gente, tá bom. Não, tá tudo passado o surto da mãe, foi resolvido em 3 segundos com o Regiane. Deixa eu ler tudo aqui, senão vai ficar, olha, voltando, né, a criança que fica muito tempo de tela, coisas que podem acontecer com ela. Sonolência diurna, piora do desempenho acadêmico, atrasos na linguagem, baixa capacidade de atenção, isso é seríssimo. Seríssimo, amiga, quero só fazer um lembrete, as mães que estão diagnosticando por conta própria os filhos com TDAH e que estão dizendo, isso é TDAH, hein? Você não presta atenção, isso é TDAH. E aí as crianças, eu estou ouvindo das crianças e dos adolescentes dentro da sala de aula, nossa, meu TDAH tá on. Aí eu olho e falo assim, você tem TDAH? Ah, não, assim, tô dizendo, tipo, então tá virando uma modinha, uma moda. Então assim, eu esqueço um negócio e eu digo que eu tenho TDAH. Meu TDAH tá on. Cuidado, gente, cuidado. Porque é telefone isso, gente. Aí vai ver o quê? A criança tá tomando remédio, tá medicada, porque tá com baixa capacidade de foco, de atenção, com o telefone 5, 6, 7 horas por dia. Imediatismo e hiperatividade, impulsividade e baixa tolerância às frustrações, irritabilidade e estresse, predileção por atividades que exijam menos cognitivamente, debilitando assim a capacidade criativa e crítica dos pequenos. E preguiça, ansiedade, depressão, baixa autoestima e transtornos da imagem corporal. Seríssimo, principalmente para as meninas, isso, né? E aí tem um monte de criança que tá... tem uma coisa que é assim, ó.
O cérebro, ele é louco por economia. Nosso cérebro não gosta de fazer esforço. Então, se ele consegue viver numa boa, nesse contexto aqui, ter prazer, aprender coisas, aprender música, mas eu tô aprendendo, tô vendo vídeo em inglês, tô aprendendo, sem fazer esforço, porque é uma aprendizagem absolutamente passiva. Ele não é nem receptivo. Receptivo ele é no Wii, né? Ele é naqueles... A casa do Mickey, dos males o menor, que você conversa com o Mickey ali, né? E a mãe, cansada, cantando. Pato Donald fala. O Pato Donald fala bastante. A gente conversa com ele. A gente fala oi. Então, quando a mãe tá cansada, oi, acabou o desenho, você tá lá ainda, né? Mas você sabe que isso é uma coisa muito legal para as crianças, mães de crianças pequenas que estão aqui ouvindo a gente. Eu fazia muito isso para os meus filhos, botava tiquequê, palavra cantada, grupo palavra tri. Cantada, ai que saudade! Delícia! A Fortuna, Fafá conta. Gente, para quem não conhece, palavra cantada, vamos deixar aqui na descrição. Tem vários, tem Spotify, tem todas tudo, essas... Gente. E tem os clipes, e tem os shows maravilhosos, vale muito a pena. Nossa, e é tão educativo, é tão lindo o trabalho deles, é impressionante. E aí tem o grupo Trio, Tiquequê, que são alguns filhos ou sobrinhos, né, dos dois, da palavra cantada. E aí vamos deixar aqui na descrição do vídeo essas referências, que aí é uma tela saudável, a criança está em pé, dançando junto, conversando, aprendendo a importância do banho, do alimento, de lavar a mão. Sim, é muito bom. E tem outra tabelinha dessa, amiga, para os prejuízos a partir do segundo setênio da vida, que aí a coisa já muda de figura, agora, né? amiga, sabe que eu fiquei pensando, assim, falam tanto sobre isso, né? Sobre o Alzheimer, sobre a demência, o quanto falam do esporte, né? O quanto é importante, né? Das pernas fortes. Eu fico pensando, imagina essa geração que está vindo aí totalmente na tela, assim, quais são essas doenças, né? Que elas vão chegando muito mais próximo, muito mais rápido. Eu acho, amiga, que de alguma forma o colapso ele vai ser tão grande que a gente vai fazer aquele movimento de voltar deles começarem a não querer, deles começarem a rejeitar, sabe? Igual aconteceu uma onda, né? Eu vejo muito isso na faculdade, observando os jovens. Então, eu começava a ouvir muito deles, assim, que em relação a namoro, avanços que eles não estavam querendo mais dar, que eles estavam achando legal que a recuar. Geração Z, né, que eles falam, né, que não tem... Eles namoram mais virtualmente do que fisicamente, né, os encontros, só beijos, nada... De não deixar alguns avanços, mas aí, como é que será que eles não vão se dar conta, né, do prejuízo? Uma série muito legal, um documentário muito legal para assistir é o Social Drama na Netflix, né? Os perigos. Quer dizer, por quê? E o livro, inclusive, a gente indicar, né? Que é uma... A gente vai colocar aqui na descrição, mas A Fábrica de Cretinos Digitais, porque acho que o Michel foi o primeiro neurocientista, o autor do livro, a trazer essas questões, né? A trazer os perigos e do porquê... E do porquê que os filhos dos... Tem que ir inferior aos pais, olha. E por que os filhos dos caras lá do Vale do Silício não usam? Não usam. É muito, porque, né? Eles sabem do perigo de rede social, principalmente. Eu insisto muito nisso. O nosso cérebro ele foi feito para se conectar com pessoas no modelo savana africana. No modelo, grupos de 150 pessoas. Nós somos a mais social das espécies sociais. Fato. Precisamos do convívio social, da conexão, para a gente se desenvolver de forma saudável. Mas isso num modelo que é neurobiologicamente aceitável, que não é de milhões de pessoas. Entende? Esse lugar de postar uma foto e a demanda do que vai vir dali, nesse documentário da Netflix, mostra evidente uma menina que posta a foto, uma adolescente toda feliz, e aí começam os comentários, nossa, e essa orelha? E Dumbo? Para onde ela vai a partir desses comentários? Porque eles não estão prontos para isso, né? Sim, é muito difícil. Bom, a partir de 7 anos, amiga, adultização precoce. Por conta de conteúdos que não são apropriados, exatamente. Eles vão tendo acesso, né? Eu fui chamada na escola, agora eu vou contar sobre essa história é boa, conta mesmo. Não, eu fui chamada para a escola por conta disso, assim, que o Gabriel... meu filho mais velho levava informações que às vezes não estavam compatíveis com a idade dos amiguinhos dele, né? Questões e
E como a gente poderia trabalhar isso, né? E foi bem difícil, porque é isso, né? O acesso... Esse filho é muito inteligente e é o acesso ao que pega, ao que fala. Registra, né? Ele já tem uma posição meio de líder, assim, o meu filho, ele leva, quer ser o diferente ali da turma, né? E todo mundo gosta dele, porque ao mesmo tempo ele tem esse lado que ele motiva muito uma turma da escola, né? A coordenação falou, os professores, por outro lado, também. Aí o que acontece? Fica difícil para os professores trabalharem, né? Porque aí o Gabriel tá aqui, de repente o outro aluno tá ali, precisa ter esse ponto de equilíbrio, né? Então eram essas coisas. Até nesse dia foi muito bom esse papo, assim, com a escola, porque foi nisso que eu falei, então, mas a gente tem que ter uma aula ali que a gente tem que conversar sobre até educação sexual também na escola, entendeu? Normalizar situações que estão acontecendo, que eles vão passar por isso, né? Falando sobre também essa emocional muito legal, assim, né? Eu tenho a sorte, graças a Deus, de estudar em um colégio que eu sou muito bem acolhida, então a gente tem muita troca de informação. Mas é difícil, né? Quando a mãe é chamada ali, você fala, tá falando coisa que não deveria para a idade, Você fala, meu Deus, aonde vai, né? Ou até mesmo, amiga, conversando com amigas agora, psicanalistas e tal, que tem crianças chegando com acesso a vídeos pornográficos, assim, essa é a questão. Aprendendo o sexo de uma forma, assim, que, ele está vendo, está acontecendo, aí você fala, não, mas peraí, tem 8, 9, como é? Ela falou, mais rápido que vocês imaginam, né? E a escola também tem um lugar desafiador aí, nesse momento, que é a escola deixou de ser, por conta da internet, o lugar exclusivo da informação. Né? Para a gente ter uma informação, a gente tinha na escola. Seja uma informação, um conhecimento que vinha dos livros, né? Você vai fazer um trabalho, você ia para onde? Para a biblioteca. Né? Juntava todo mundo em volta dos livros, cartazes, e a gente fazia o trabalho. A informação dependia da presença de um professor e de um livro, de um material didático, né? E essas outras informações, né? Então, por exemplo, um conteúdo ligado ao desenvolvimento sexual, desenvolvimento emocional, ele vinha na troca entre pares, nas conversas ali que aconteciam. Hoje, tudo isso é possível através da internet. Então, qual que é esse lugar ali da escola, né? Quantas vezes eu escuto isso dos jovens e falar assim, às vezes, você não presta atenção na aula, porque depois tem um professor que eu adoro no YouTube, que é muito mais legal do que o meu lá de história, que eu jogo ali, não sei o que lá, conteúdo de as navegações, 4º ano do ensino fundamental. E aí eu assisto lá o vídeo dele, é a mesma coisa, a informação que a professora passou na sala. Entendeu? Então, assim, olha... Amiga, e essa inteligência artificial agora que vem? Então. Esses dias uma amiga minha me contou uma história que eu fiquei, assim, chocada. Tinha acontecido uma situação dela com a neta, e ela tinha ficado muito chateada, e sugeriram para essa neta mandar uma carta para a avó, porque a avó gosta de carta e tal. E aí ela recebeu, a avó ficou muito feliz. Aí a avó levou nesse psicólogo, né, dela. Aí ela contou, ela leu. Aí ele falou assim, você já colocou na internet carta para a avó? Aí que ela foi fazer, de repente, quando ela viu... No chat GPT? Era a mesma carta. Ela ficou muito chateada, que a pessoa trocou duas palavras. Mas a história... Ou seja, a pessoa estava sem capacidade de escrever uma carta que pudesse falar sobre a sua emoção para sua avó. E ela ficou muito triste. Ela falou, nossa, que falta de contato, né? Com o que você sente. E é para onde a gente vai, assim, amiga. Eu tenho muito medo, assim, muito medo. Mas você sabe que isso é uma coisa que a perda de interesse pela realidade. Isso é uma coisa que está reverberando no ensino superior, assim. Eu vejo, às vezes eu vou para bancas de doutorado, de mestrado, que eu escuto a pessoa falar, o candidato ali, e aí eu começo a me lembrar do que eu li, e aí você começa a questionar se foi aquela pessoa que de fato escreveu aquilo. E aí, qual é o lugar, né, do professor? Porque eu vejo muito essa conversa acontecendo. Sala dos professores, o papo será que foi o aluno que escreveu ou foi a inteligência artificial que escreveu? Uau. E cada vez mais a gente precisa questionar o sistema de ensino, entendendo e repensar, reelaborar tudo isso, entendendo a escola, a instituição, como lugar das experiências,
como lugar da experiência, porque não é mais o lugar da informação. E aí sim eu posso ter uma pessoa com o coração tocado, apto a escrever uma carta para a avó, a pensar sobre algo que ele se propôs a pesquisar. Sim. Ninguém obrigou ele lá a fazer o doutorado dele. Ele quis fazer aquilo, né? Por isso que eu falo para meus alunos. Eu tô há 15 anos na universidade, amiga, eu nunca dei prova e fiz chamada. Nunca. Porque eu falo para eles, se vocês vão vir para cá, no ensino superior, pela pontuação, para ganhar nota ou para ter a chamada, para ter falta, e não faz nenhum sentido. Eu quero que vocês venham aqui pelo que a gente vai viver aqui, pelo conhecimento que a gente vai juntos produzir aqui. Se você faltar, eu vou deixar de produzir um conhecimento com a turma porque você não estava. Então, é porque todos vocês são importantes. E o que a gente vai fazer aqui só vai acontecer porque estaremos juntos aqui. Então, isso motiva, né? Motiva, e os alunos voltem, não faltam. Né? Quem dá a nota no final são eles, através de autoavaliação. Claro que eu tô falando de ensino superior, é uma outra dinâmica, tô falando de um curso de artes, onde o conhecimento é subjetivo, porque depende, né, realmente das vivências de cada um, subjetivo nesse lugar, né, que importa a pessoa, né, e não uma tabela. Não, e atriz vai trabalhar o resto da vida, né? Estímulo ao consumismo, transtorno de autoimagem, cyberbullying. Mas cyberbullying, amiga, é isso. Então, a pessoa está com 8 anos no grupo de WhatsApp da escola, ela está se expondo e aumentando as chances dela passar por bullying, dela ser um causador de bullying, numa esfera perigosíssima, porque não tem um adulto ali para entender o que está acontecendo. Para quê? Eu fico me perguntando, para que tem que ter o grupo das crianças de 8 anos, de 10 anos, da escola no WhatsApp? Você quer ter o telefone, vai fazer um trabalho, pô, às vezes isso é útil, né? Assim, eu vejo agora a facilidade, por exemplo, que às vezes ficou doente, faltou da escola, e aí, o que teve ontem na aula? Printa lá, tira uma foto, manda, já vai estudando. Agora, grupo da escola para ter conversa... Você está se expondo ao cyberbullying de forma absolutamente desnecessária. Rápido, né? Maior vulnerabilidade ao ataque de pedófilos e autismo digital. Nossa, autismo digital é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? E a Cassiane, até que veio aqui, a minha amiga, ela falou, amiga, eu tô pegando casos, assim, das crianças perderem a... sensibilidade. Não, musculatura. Não tem musculatura, assim, as de duas mudar coisas. É isso. Sério, amiga. E aí a criança que antes da pandemia era uma criança que estava se desenvolvendo de forma neurocompatível e pós-pandemia está diagnosticada com autismo digital. Muitas vezes porque é isso que você falou. O que os pais iam fazer? De repente a mãe e o pai entrou num home office, a pessoa a criança que ia para atividade não vai mais, a pessoa que ia ficar com a criança em casa não vai mais, e a criança sobrou isso aqui, então... Olha, se eu pudesse dar algum conselho aqui, eu daria pra gente, né? Eu acho, assim, realmente a gente se policiar, assim, eu vou almoçar, tira o telefone, eu vou jantar com eles, fica ali 10, 20 minutos, meia hora sem telefone, faça um jogo. Tem muita coisa de fazer jogo, de fazer coisa de cozinha, assim, vamos achar objetos de cor azul, vamos achar objeto, sei lá, vou inventando, eu vou contando outras histórias, ou às vezes tem alguém, a gente vai fazendo essa troca, né? Vai pro cinema, não pega o telefone no cinema, não sei que realmente seja uma coisa, vai pro teatro, tira, né? Desliga, modo avião. Né? Eu acho que são detalhes que a gente tem que... Engraçado, né? Às vezes, quando eu olho, assim, né, o Instagram e tal, que eu acho que é uma rede que eu mais, assim, gosto, né? Às vezes é pra distrair. Ficar vendo... Você que brinca comigo, né? Que você fala, você me manda umas bobeiras, assim, que às vezes eu vejo umas bobeiras no Instagram, que ou às vezes na internet, que eu gosto, eu mando pra Má, tipo, Má, a gente gargalha e tal, passa. Pronto. E vida que segue, assim, né? Mas eu acho que é esse policiamento da gente, é ter o bom discernimento do que é bom, do que é ruim. É o ponto de equilíbrio, que é dificílimo, né, amiga? E a gente pode fazer uns mantras para as crianças dentro disso que você falou, assim, por exemplo, o que a gente faz enquanto a gente come? Come. O que a gente faz enquanto a gente escova o dente? Escova o dente. Porque, de repente, eles associaram a possibilidade de fazer todas as atividades que já são, em termos motores, fáceis de fazer, com a tela.
Sim. Então, por exemplo, lá em casa não tem nenhuma possibilidade de celular na mesa na hora da refeição. Isso vale para as visitas. Aí o que acontece? As crianças, minha casa é sempre muito cheia de crianças, tem a caixinha do telefone. Eles chegam, a caixinha vai ali. Eles sabem que na minha casa eles vão brincar. Ai, não jogam videogame? Claro, pode ter esse momento. Almoçamos e aí depois eles jogam lá o Minecraft deles, o futebol. Dura pouco, aí vão brincar. E aí a gente ficar de olho, porque, por exemplo, no início, sempre, depois que passou a pandemia, né, e aí começaram a ir de novo, vinha um com o telefone para mesa. E aí... Eu falo também. Eu já falo. Então aqui em casa, a gente não fala. Eu educo a Maria e o Pedro a falarem também que não. E aí teve uma criança que parou de ir na minha casa. Por causa disso? Eu vi que começou a inventar desculpa, a própria babá dizia que tinha uma coisa, que tinha outros amigos convidavam, me acendeu esse alerta. Então, para quem está assistindo a gente aqui, um alerta importante é observar isso, se na tua casa não pode, né? Se tem uma criança que, de repente, não quer mais frequentar ali, porque ali naquela casa não tem, e fazer essa pergunta para a criança. Uma curiosidade, vira e mexe eu faço, para os alunos, para os filhos, se a gente ficasse sem internet por 48 horas, se bugasse tudo, ficando sem eletrônico, sem... O que aconteceria? Você já vê na resposta corporal da criança. Aquelas que iam falar, tudo bem. Iam jogar bola. E jogar bola. Seus filhos responderiam isso, né, amiga? Os que vão entrar em pânico, os que vão falar assim, nossa, mas tudo bem, a gente poderia... Porque vai ter, aí você vai colocar isso dentro de uma medida, dentro de uma escala, para ver se está ultrapassando ou não, né? E procurar ajuda, amiga? E procurar ajuda, sem dúvida nenhuma. Enquanto é tempo. Porque é um vício que a gente está começando a aprender a medir agora, que a gente está entendendo... Até a hora da terapia, né? 1 hora sem telefone. Durante a terapia, né? Gente, mas quantas pessoas que não conseguem, amiga, assistir uma peça de teatro mais... É isso que você falou, vai ao cinema e aí tá aqui. Sabe que tem uma outra tabela aí, que foi uma coisa muito legal que eu vivi. Eu fui dar uma palestra num evento, num congresso que era sobre inteligência artificial no ambiente corporativo, e aí eles queriam que eu falasse sobre humanidades, sobre como isso se relaciona dentro do avanço das tecnologias. E aí eu estava ali preparando essa minha fala e encontrei essa tabela das 10 principais competências para 2025, que se espera, né, da pessoa que vai trabalhar em equipe, que vai trabalhar com criatividade e inovação dentro dos times, nas empresas, né? Todos esses pontos, né? Capacidade de pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e técnicas de aprendizagem, resolução de problemas complexos, capacidade de pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso da tecnologia, monitoramento e controle, design da tecnologia e programação, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio e resolução de problemas e ideação. Isso para trabalho. Para trabalho. O que esperam, as empresas esperam? São habilidades que estão absolutamente vinculadas à brincadeira na infância, ao convívio social na primeiríssima infância. Habilidade de criatividade, iniciativa, originalidade, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade cognitiva. Eu ia fazer isso aqui, não vou mais, vou ter que ir por ali. Então, assim, é claro que tem alguns jogos, por exemplo, o Minecraft é um jogo super legal, que desenvolve várias dessas habilidades. Por isso eu falo, é curadoria de conteúdo. Não é só falar assim, não vai usar tela, ou então, tem que usar porque é a vida, é o momento, é isso. O que é que meu filho está fazendo na tela? E o que é que ele está deixando de fazer enquanto ele não está lá? É ir fazendo essa medida. Eu gosto de mostrar isso para os pais, para dizer, olha o que teu filho está deixando de desenvolver para a vida profissional dele, que são competências humanas, absolutamente associadas ao desenvolvimento na infância. Então, pra gente... Essa primeira infância, gente, é tão importante. Então, tem a pesquisa de Harvard dos 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias da vida. Sim, tem um livro. Tem. Acho que eu li os primeiros 1000 dias de uma criança. O quanto é importante, Então, não vamos colocar uma tela para um bebê ficar quietinho, abrindo a boca, enquanto você coloca ali, porque daí não suja o chão. Ótimo. Resolve a curto prazo a vida da babá, às vezes a mãe não tá nem sabendo que a babá tá usando essa estratégia, né?
E aí, lá na frente, vamos ter que correr atrás de um prejuízo que foi causado por algo que era neuroincompatível. Pois é, bom esse papo, hein, amiga? Porque ao mesmo tempo eu me sinto assim, né? Quando eu vou ouvindo, eu falo, meu Deus, eu errei, onde eu errei, com certeza eu errei. Eu também, amiga, né? Assim, onde podemos ainda melhorar. Exatamente, porque eu acho, aquilo que eu falei aqui no início do nosso podcast, é muito difícil para nós, essa geração dos 40, 50, porque a gente passou por tanta coisa. Né? E agora a gente ainda está passando porque vale uma adaptação da gente, né? Para todo mundo, assim, como é que eu vou me adaptar a isso, como é que eu vou proteger, como é que eu não vou excluir também, porque também essa criança não pode se sentir excluído, às vezes num grupo que todo mundo tá e ele não faz parte. São muitas questões. Ele pode contagiar ao contrário. Eu fiz muito isso com as crianças lá com 8, com 9 anos. Mamãe, mas todo mundo... leva o celular. A gente vai para casa do fulano e todo mundo vai levar, só eu que não tenho. Filho, vamos ver se você é a pessoa que vai contagiar os outros a brincar. Ao invés de você ser o único que não tem. Porque eu sinto muito que todos tenham. Você não tem. E tá tudo bem, amor. Vai me odiar, vai. Ok. Mas entende? Não vai. Não vai ter. Não vai ter como. Bom, gente, se vocês curtiram, gostaram, quiserem fazer comentários, mandar dicas, só se inscrever no nosso canal. Não pode isso, mãe? Deixar uma mensagem pra gente. Pra gente poder ficar mais próximo de vocês, entender quais são também os olhares de vocês e as temáticas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. Sim. Né? Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, né, amiga? Sim, exatamente. E tá tudo aqui na nossa descrição, certo? Livros, palavra cantada, série, conteúdos filmes. adequados. É isso, gente. Obrigada, é um prazer pra gente estar aqui. Até a próxima. Tchau.